Olá pessoal, hoje é dia de sexta sombria, sombria abaixo. Hoje é dia de sexta sombria, muita gente gosta de sexta sombria, como a gente é mórbido, né? Muito louco. Hoje eu tô com meu bracelete black metal e meu bode. Hoje eu não tô com o bode, eu tô com a Shakira de novo. Shakira ela reclamou os direitos femininos dela e ela vai ter, porque as mulheres aqui sempre vão ter. Aqui é equilíbrio de gênero, de raça, de cor, que todo mundo é ser humano sofrendo nessa bola de terra com um pouco d'água girando sem sentido no universo. Hoje na sexta, antes eu vou pedir para você dar o seu like, o seu dislike, se inscrever no canal, acionar o sininho. Hoje é dia de sexta sombria, né? E eu vou falar do Edmund Kemper. O Edmund Kemper, ele foi um serial killer que ele era famoso na época. Quem dos círculos de serial killer que pesquisava coisas bizarras sempre chegava nele, mas ele voltou assim a chamar muita atenção por causa da série Mindhunter, que tá a série é fantástica. Eu li o livro do Mindhunter em 2002, se eu não me engano, que eu baixei um PDF, eu li em inglês e tal. E eu assisti a série depois que eu me liguei que era o livro, né, que conta a história de como foi formada a equipe do FBI. No Silêncio dos Inocentes tem um documentário no extra do DVD que também tem um pouquinho da história lá, que ali tem uma citação do Mindhunter, até no final lá você acha. Eu tinha falado, só antes de começar com o Edmund Kemper, eu tinha falado eu fiz alguns vídeos e eu não tinha mostrado os filmes. Então tá aqui o Evil Ankle, tá? O pessoal me comentou do Citizen X do Andrei Chikatilo, que é um filme muito legal. E realmente, eu tenho o Citizen X, mas eu não. Ele tá numa compilação que eu tenho lá de outras coisas. Ó, o Andy McDonald aqui, ó. O Malcolm McDonald. Eu falei Andy McDonald, não é nem Robert McDonald, é Malcolm McDonald, que é o cara lá do Laranja Mecânica, tá? Então esse filme ele é bem legal. E o Citizen X meio que ajuda também a entender. Eu falei do Night Stalker, né, do Richard Ramirez. Tem esse filme aqui, ó, do Night Stalker. Ele é bem legalzinho, assim. Eu acho que ele fica um pouco estereotipado. Eu sempre acho que o Richard Ramirez ele sai um pouco estereotipado ao 666 aqui, né, do From Hell dele, assim. Então eu acho sempre que o Richard Ramirez ele foi uma pessoa cruel, horrorosa, mas que ele sempre acaba sendo meio romantizado demais do que ele é na verdade. Ele é um puta de um cara triste, que a gente só tá falando dele aí porque ele fez um monte de cagada, assim, de matar gente. Como ele tá falando desses outros aqui? De novo, a Sexta Sombria não é a ideia de que legal, não. É da gente se horrorizar, mas entender também como que eu falei, eu sempre falo isso no meu livro sobre, que eu discuto a ideia do serial killer, eu discuto a questão existencial. Para mim, particularmente, a gente vai chegar num vídeo do BTK que vai ser bem interessante, e o BTK vai ser o epítome dessa ideia. O cara que faz para ser pego. Ele não está querendo passar batido, com raras exceções, como era o caso do Ed Gein, mas no fundo existe uma obra sendo construída de um jeito ou de outro, de um jeito mais elaborado, de um jeito mais tosco. Mas assim, é um statement que você está fazendo, é uma declaração para a sociedade sobre uma questão mal resolvida sua. E aí, eu tinha citado um filme que é esse aqui, ó, How to be a Serial Killer, Como Ser um Serial Killer. E esse filme ele é muito interessante. Esse aqui não é a versão original, é uma versão que eu fiz, eu peguei no torrent e tal. Não conta pra ninguém. E esse filme ele é muito legal, que ele vai discutir. É um cara que descobre que o outro cara é serial killer. E ele chega pro cara e fala assim, ó, me ensina a ser serial killer, senão eu vou contar para as outras pessoas. E é muito interessante o cara que é serial killer, a discussão que ele faz em relação a isso, né? Então eu recomendo,
no meio da Sexta Sombria, o How to Be a Serial Killer, para dar uma olhada nesse sentido. Ele vai falar assim, ó, tem gente que mata e mata, não tem grande epopeia em volta disso. E tem gente que quer ser conhecido por isso, né? Todo mundo sabe na vila, antigamente, ainda existe isso, toda vila tinha um matador, todo mundo sabe que o cara mata. Como é saber qual a motivação dele? Um cara que participa num comando da morte, um bandido, ou um cara da polícia, né, que a gente tinha os grupos de extermínio. Tem cara que matou um monte de gente aí, o cara é um serial killer e a gente não sabe, a gente fica esperando o cara Leatherface ou um BTK e tal. E hoje eu vou falar do Edmund Kemper, tem este filme aqui, o Co-Ed Killer, tá? Co-Ed é como você chama as alunas universitárias nos Estados Unidos, tá? Esse é um filme meio pirata, meio, sei lá, ele é a cópia do filme, isso que eu comprei lá no de Mauá, na feirinha lá da galeria lá, tá? Mas é mais ou menos, ele é legal. Depois que você assiste o Ed Kemper no Mindhunter, fica difícil você achar uma construção melhor que aquela. Porque ele tem, o Edmund Kemper, ele é o que você espera de um serial killer no sentido da inteligência, de um cara extremamente concatenado com as coisas, assim, que ele tem um controle daquilo que ele está fazendo. Aliás, ele foi pego porque ele se entregou, né? Então vamos entender a história do Edmund Kemper. Agora eu vou usar a colinha aqui para que, né? Ele teve 10 vítimas, todas foram mulheres, tá? As duas primeiras vítimas dele, ele matou os avós. Então o primeiro crime dele é de 1964. Ele tinha sérios, e isso vai ser importante a gente entender por que ele matava mulheres, e como que vai construir essa história dele. Ele tinha graves problemas com a mãe dele. A mãe dele o desprezava, ela não fazia a menor questão de... É aí que entra. Ele era um cara extremamente inteligente. Só que ao mesmo tempo ele não conseguiu usar essa inteligência, assim. Assim, ele já teve um problema logo cedo, então ele foi morar com os avós, né, em função dessa relação com a mãe. E um dia, quando os avós dele chegaram em casa, ele matou os dois. Foi preso, ficou numa prisão. Ele era jovem ainda, acho que tinha 12, acho que tinha 14 anos quando ele fez isso, matou com um tiro de espingarda. E acho que um calibre 22. E ele cometeu esse crime. Ficou preso e ele conseguiu burlar o sistema. Então ele convenceu os psicólogos, todo o sistema prisional juvenil, que ele estava bem, que ele tinha cometido aquele crime, mas que ele já tinha superado isso, que jamais aconteceria de novo e tal, que ele era um cara que podia estar convivendo em sociedade. Ele volta, vai morar com a mãe, se a mãe já tinha problema com ele antes, imagina depois de ter matado os avós, né? Então essa relação fica cada vez pior. Ele era um cara muito grande, né? Porque ele ainda está vivo, ele está com... ele nasceu em 48, então 2020, 52, 72 anos ele tá. Tá bem já, hein? Ele morava na Califórnia, né? E aí o que acontece? Ele tinha essa relação mal resolvida com a mãe dele. E ele queria destruir, ele tinha muito ódio pela mãe dele. E é uma questão assim, a gente pode colocar aí de pana, não sei, sim e não. Porque o desejo de destruição da mãe dele era muito grande. E ele, o que ele fazia? Ele ficava rodando ali pela região da Califórnia, ele não tinha um emprego legal, apesar dessa inteligência dele, um QI acima da média realmente comprovado. Ele ficava circulando e ele dava carona para universitárias. E ele dava carona para essas universitárias, as matava, decapitava, levava a cabeça para casa, enterrava no quintal.
Ele tinha um lance assim, no Mindhunter você vai ter vai arranhar um pouco essa questão do fetiche, né? Até o Felipe Marticello, ele tinha dado um toque para mim no vídeo do Ted Bundy, que eu esqueci de falar aqui, que o Ted Bundy, para mim, eu acho que ele quis fazer, como ele viu que ele estava para ser executado, o Ted Bundy, e ele deu a última entrevista, eu até tenho essa entrevista, que ele aborda a questão da pornografia e tal, e eu até estava conversando outro dia com o Felipe, a pornografia, a erotização, que eu até falei no vídeo no outro vídeo que eu fiz aí, que eu não lembro agora, ela é uma parte importante da construção da violência, mas aí eu volto, a erotização entra no ato de matar. É óbvio que alguns desses serial killers, eles vão, depois que eles vão ter ou com a vítima com eles, né? Foi que nem o vídeo que eu vi, que eu recomendei lá no Jim Jones, do Ted Bundy, né, que tá o documentário da Globo. Ele, por exemplo, ele decapitou todas as vítimas. Ele praticava necrofilia, então assim, era uma coisa... então você cria, depois que você começa a fazer isso, o serial killer, você não, nem eu, mas o serial killer, ele cria um ritual em torno daquilo que ele está fazendo. E esse ritual, ele tem uma voz aqui falando, atenção, atenção. Então, assim, ele vai criar um ritual em torno daquilo que ele está fazendo, que envolve sadismo. Então, assim, há uma construção erótica, tá? Que era o caso do Edmund Kemper. Mas, no fundo, como o Ted Bundy, ele matava as mulheres porque ele queria matar quem? A mãe dele. Essa era a ideia. Então ele dava carona, ele era muito bom de papo, ele era um cara muito agradável. Quando você assiste no Mindhunter, você vê as entrevistas dele, você vê que sempre ele está centrado, ele fala, ele tem uma fala que te envolve, assim. E o que acontece? Ele matava as meninas, abusava delas depois, né? Gostava de guardar a cabeça, enterrava a cabeça no quintal, guardava na garagem, meio que tá pra perto delas, mas aí é que tá, diferente do Jeffrey Dahmer, ele não tinha essa intenção de guardá-las no sentido de ser um cara solitário e tudo mais. Ele guardava no terreno onde ele morava com a mãe. Então ele estava afrontando a mãe dele, ele estava usando esses crimes para continuar a briga que ele tinha com a mãe dele. Isso é muito louco na situação dele. E onde vai terminar? Um dia eles têm uma discussão e ele mata a mãe dele e fica morando uma semana com a mãe dele, decapita a mãe dele, faz coisas horrorosas. Procurem outros vídeos aí, né? Assista o Mindhunter, que ele vai ter detalhadamente, não, mas dentro da ideia do Seven lá, o que ele fez, né, com a cabeça da mãe dele, e finalmente ele se entrega. Ele frequentava bares de policiais para saber como é que estavam as investigações, onde eles desovavam o corpo, fazia perguntas, então ninguém imaginava que ele estava ali por dentro do crime dele. Ele é um que vai se encaixar um pouco nessa ideia de serial killer para filme hollywoodiano, que as pessoas esperam, né? Uma motivação quase freudiana, né? Quase não, freudiana, um modus operandi com coisas grotescas, né? E o final que ele teve lá de ficar morando uma semana com a cabeça da mãe, a mãe morta, tal, até ele extravasar todo esse ódio que ele tinha dela e terminar o ciclo de crimes dele. Ele fala, né, tem livros sobre ele, perguntam para ele se ele continuaria matando, que ele resolveu a questão com a mãe. Talvez não. Então você percebe que ele sentiu muito prazer naquilo que ele fazia, né? Mas ele encerrou isso daí com o crime da mãe dele. Então
tem filme, tem mais filmes, tá, sobre ele, tem documentários. Assista o Mindhunter, que é legal. O Mindhunter vai dar um bom destaque para ele. E ele vai ter um papel muito interessante lá que eu não lembrava quando eu li o livro, tá? O poema de hoje, do livro Poesia em série, chama Alívio. Mano, como é doido você terminar uma obra que você está trabalhando durante anos nela, né? Imagina a obra do Edmund Kemper. De novo, você não. A ideia do livro é você ler o poema e tentar descobrir quem é. Eu fiz aqui o contrário. Opa! Não. Eu peguei o poema errado aqui. Deixa eu só achar aqui. Esse alívio, ele trata de outra coisa. Nossa. Eu fiz errado. E agora, hein? Vamos ver. Eu vou ver se eu acho aqui. Nossa. Vamos ver. Eu vou ler o alívio então, e depois quando eu achar o próximo Ser Sombrio, eu leio também o do Ed Kemper. Porque esse aqui ele tem a ver com... Eu fiz esse poema pensando no Edmund Kemper e no BTK, tá? Que é essa ideia do serial killer mais clássico, tipo, você precisa reconhecer a minha obra, precisa ver os bagulho muito louco que eu fiz, pra você estar falando aqui de mim até hoje e eu continuar existindo. Alívio. O crime mais que perfeito não é aquele que fica em aberto eternamente sem solução, mas sim o que é revelado em êxtase, entre o choque da surpresa e a satisfação de finalmente ter o crédito de tanto esforço, por esconder a sua loucura pelo maior tempo possível, sem ter levantado a mínima suspeita. Que é o grande... Quando a gente olha e vê a obra terminada de um cara desse. E aí você começa a pesquisar e descobrir que o cara fez as coisas mais loucas do mundo, o cara ou a mulher, né? E você sentir que no fundo a sua obra foi reconhecida. Você vai estar levando em conta o que a pessoa fez e assustado, e a gente montar aqui, ó, a minha, a obra da minha, são os espíritos. E você descobrir que finalmente você foi lembrado por alguma coisa, mesmo que seja uma coisa horrível. Tá legal? Grande abraço, a gente se vê em outros vídeos do canal aí, deixa seu like, seu dislike, aciona o sininho, passa pra frente, conte para as pessoas e vamos nos falando através do canal. Tchau, tchau.